Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do livro O Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje você vai acompanhar a leitura da porção 49, Kitse, do quinto livro da Torá, livro de Devarim. Vamos iniciar a leitura? Lembre-se do que Hashem fez a Miriam. Por causa de algumas palavras ruins que Miriam falou sobre Moshe, seu irmão, embora tenham sido ditas com boa intenção, Hashem cobriu todo o seu corpo de tsaraat, branca como a neve, e para fora do acampamento ela foi sem reclamar, como se deve. Lembrar que Miriam fez uma coisa errada ajuda cada judeu a manter sua língua bem guardada. Nossos sábios falaram que uma boa ajuda de fato é observar como nosso corpo é intacto. Nossos dedos não parecem uns palitos compridos? Eles se encaixam direitinho no buraco de nossos ouvidos. Toda vez que você ouvir Lashon Hará, um dedo em seu ouvido você encaixará. Toque a parte de cima de sua orelha. Ali é durinho, mas o lóbulo, a parte de baixo, é bem flexível e molinho. Dobre-o para cima para sua orelha tapar, sempre que a Lashon Hará você escutar. Moshe ensina mais mitzvot. Moshe continuou ensinando mitzvot que seriam cumpridas somente quando os judeus morassem em Eretz Israel. Elas incluíam mandamentos sobre a agricultura e cuidados com os animais, e sobre roupas, vida familiar e comportamento dentro da comunidade. Moshe também repetiu algumas mitzvot que não eram novas. Ele quis explicá-las com mais detalhes. Por exemplo, um judeu não pode usar sha'atinetz. Os tzitzits devem estar presos a uma roupa de 4 pontas. E pesos e instrumentos errados ou falsos não podem ser usados para medição. Agora explicaremos algumas das novas mitzvot, mas não revisaremos as mitzvot que já estudamos. Yefat Toar, um soldado judeu que quer se casar com uma cativa não judia. Durante a guerra, o exército judeu, às vezes, capturava inimigos e os mantinham cativos. O que acontecia se um soldado judeu via uma prisioneira e desejava se casar com ela? Hashem disse: se eu proibir os judeus de se casarem com uma cativa não judia, alguns soldados podem falhar em dominar o seu Yetzer Hará. Eles cometerão a haverá de qualquer maneira. Eu, portanto, permitirei isto, mas eles deverão cumprir leis especiais. Estas leis são tanto difíceis, assim talvez o soldado mude de ideia. Quais são estas leis? Primeiro, quando um soldado judeu trouxer a Yefat Toar, a prisioneira de guerra, para sua casa, ele deve raspar todo o cabelo dela. Porque Hashem ordenou isso? Talvez o soldado goste da mulher por causa do seu cabelo. Ele pode não mais querer se casar com ela se ela estiver com a cabeça raspada. 2. Ela deve deixar as suas unhas crescerem tanto que ficarão horríveis. 3. Ela deve retirar as suas belas vestes. O soldado poderá agora olhar para ela e pensar: como pude sequer pensar em me casar com ela em vez de uma mulher judia? Ela não é tão bonita quanto imaginei. Eu estava errado em querer desposá-la. Ele então deixará que ela se vá. No entanto, se ainda assim ele a quiser como esposa, ela ficará em sua casa por 1 mês. Ela deve se preparar para se tornar uma Gioret, convertida. Somente depois disso, eles poderão se casar. Durante aquele mês, ela deve se lamentar por causa de seus pais, a quem está deixando. O soldado a vê chorar e se desesperará.
Isto pode fazê-lo pensar: eu realmente preciso desta não-judia? Talvez seja melhor nem me casar com ela. Se mesmo assim ele ainda quisesse casar com ela e ela concordar em se tornar judia, o Beit Din faz dela uma Gioret após um mês. Ela deve cumprir todas as mitzvot. Ela é tratada como qualquer outra mulher judia. Antigamente, o homem podia ter mais de uma esposa. Se este soldado já tivesse uma esposa judia, a cativa seria sua segunda esposa. A Torá adverte por meio de uma alusão que ele acabará odiando a Yefat Toar, a prisioneira de guerra. Como sabemos disso? Porque no tópico seguinte a Torá nos conta sobre um marido que tinha duas esposas e odiava uma delas. Ao ver a Yefat Toar pela primeira vez, o soldado ficou cego por causa da sua beleza. Ele não considerou se ela seria ou não uma boa esposa. Uma vez casado, ele começa a pensar: como pude querer essa moça? Ela não é refinada e delicada como a esposa judia deve ser. Ele se arrepende de ter se casado com ela, até que finalmente ele passa a odiá-la. Se isso acontecer, ele pode pensar: vou usá-la como escrava, ou talvez irei vendê-la como escrava. Mas a Torá proíbe isso. Você a tomou como sua esposa, agora não pode lhe tratar mal. A herança do primogênito. Um homem pode ter duas esposas e não gostar de uma delas. O que acontece se seu filho primogênito for da esposa de que ele não gosta? O pai pode querer privá-lo da porção dupla que cabe a todo primogênito, e ele pode querer dar a herança dupla ao filho de sua esposa favorita. A Torá proíbe isto. Um pai não pode privar o seu primogênito da herança que lhe coube por direito. Por que esta lei aparece depois do assunto da Yefat Toar na Torá? A Torá indica que mesmo que o homem judeu venha a odiar a Yefat Toar, ele deverá tratar corretamente o primogênito que teve com ela. A Torá explica a seguir as leis de um filho rebelde. Isso alude ao fato de ser provável que uma Yefat Toar dê à luz a um filho assim, o filho rebelde. O que é um Ben Soer Umoré? Um menino que se torna bar mitzvah e durante os próximos 3 meses rouba dinheiro de seu pai. Com ele, o menino compra carne e vinho. Ele passa seu tempo com pessoas grosseiras e sem caráter, e na presença delas devora pedaços enormes de carne, praticamente crua, e traga todo o vinho. 2 pessoas testemunham isto. Elas tentam desencorajá-lo de se comportar assim, de forma tão rude. Se o menino não melhorar seu comportamento, os pais deverão levá-lo a um Beit Din de 3 juízes. Eles contarão aos juízes o que está acontecendo. Os juízes ordenaram chicotadas, malkut, para este jovem rapaz. Isto é para lhe ensinar a melhorar o seu comportamento. Mas o menino volta ao mau caminho. Novamente ele rouba dinheiro e se regozija com carne e vinho de uma maneira indecente na frente dos amigos. Os pais agora levam seu filho a um Beit Din de 23 juízes. Se certas condições foram preenchidas, ele é condenado à morte. E ele é chamado de um Ben Sorer Umoré, um filho rebelde. Este jovem rapaz realmente merece morrer só porque roubou dinheiro e devorou carne? Hashem disse: verdade, no momento ele é culpado apenas de um pequeno delito, mas se ele continuar vivo, ele crescerá e se tornará um ladrão e assassino. O melhor para ele é morrer jovem, antes que cometa averot mais sérias. Alguma vez um menino já foi condenado à morte por ser
um Ben-Sorer Umoré? A resposta é não. Todas as condições necessárias jamais foram preenchidas. Por exemplo, o menino não pode ser sentenciado à morte se ele roubou dinheiro de alguém que não era seu pai. Ele não pode ser sentenciado à morte se não ingeriu a comida da maneira particular que nossos sábios chamam de repulsiva. Há inclusive uma condição determinando que os pais do garoto devem ter a mesma altura. Além disso, se o menino for menor que o Bar Mitzvah, ou tenha se passado 3 ou mais meses deste seu Bar Mitzvah, as leis de Ben-Sorer Umoré não se aplicam. Se este din jamais ocorreria de fato, por que Hashem o colocou na Torá? Hashem quer que o estudemos por 2 motivos. Primeiro, para sermos recompensados. E segundo, para que aprendamos uma lição desta lei. Por exemplo, em uma casa tipicamente religiosa, você ouve o dia inteiro: faça isso ou não faça aquilo. Lave suas mãos com Netilat Yadayim. Faça a brahá antes de comer. Empreste seus brinquedos. Ajude a imã. Reze. Prepare-se para o Shabat. Você não pode comer isso porque não é kasher. Você não pode desenhar com seus lápis de cor porque hoje é Shabat. Vá para Beit HaKnesset agora ou perderá Minhá. Quando você vai para a Yeshiva, você estuda por várias horas durante o dia e depois ainda tem bastante lição de casa. O menino da casa em frente chega da escola pública bem cedo. Ele tem tempo livre para andar de bicicleta, brincar com os amigos. Ele normalmente tem um quarto grande e bem decorado, que não precisa dividir com irmãos e irmãs. Ele parece estar sempre se divertindo. Isto é o que você imagina. Na verdade, ele se sente só e em seu belo quarto. Apesar de tudo o que tem, ainda assim se sente entediado. À medida que você vai crescendo, seus pais se tornam cada vez mais severos. Quando você dorme demais e perde a hora, seu pai pergunta: por que você não se levantou para rezar com o minyan? Se você é uma menina mais velha e acabou de comprar um vestido novo, sua mãe poderá dizer: devolva à loja. Não é tzniut, modesto, usar um vestido assim. E se alguém oferece um emprego a você, não, uma moça religiosa não deve trabalhar em um lugar assim. Às vezes seus pais dirão: não, este não é um lugar apropriado para uma menina ou menino judeu. Talvez você não aprecie todas estas restrições agora, mas um dia você será grato aos seus pais. Eles ensinaram a você para se tornar um judeu cumpridor da Torá, disciplinado, atencioso e prestativo. Eles treinaram você para verdadeiramente aproveitar a vida. Uma criança que cresce, mimada e egoísta será infeliz para o resto da vida. E porque você está tão satisfeito, você decide: quando eu me casar, criarei meus filhos da mesma forma. O rei Shlomo aconselha, Mishlei 1:8. Ouça, meu filho, almoçar de seu pai, e não abandone os ensinamentos de sua mãe. Ouça as palavras de seus pais e você será feliz. O Ben-Sorer Umoré tem um final triste porque se recusou a ouvir seus pais. Uma história: a rebelião de Absalom. O rei Davi tinha uma esposa que fora uma Yefat Toar. Ela deu à luz a um filho chamado Absalom. Absalom era muito bonito e sentia muito orgulho disso. O jovem príncipe se comportava como se ele já fosse rei. Quando saía em sua carruagem, 50 pessoas iam correndo à sua frente. Mas porque o rei Davi o amava muito, ele não dizia nada. As pessoas achavam Absalom encantador. Quando alguém vinha para ser julgado pelo rei, Absalom ficava do lado de fora do palácio.
e perguntava: Por que você veio? Quando a pessoa lhe contava a razão, Absalão dizia: Se eu fosse o rei, eu cuidaria para que você fosse tratado muito bem. O homem então se curvava para Absalão, e Absalão o abraçava e beijava. Dessa forma, Absalão conquistava o coração das pessoas. Elas diziam que ele seria um rei melhor que Davi. Quando já tinha as pessoas do seu lado, ele preparou uma rebelião. Absalão disse a seu pai: Eu prometi a Hashem que ofereceria Corbanot no grande Misbeach em Hebron. Por favor, escreva uma carta a 2 líderes do Sanhedrin para que eu acompanhe até Hebron. Davi escreveu que Absalão poderia escolher 2 líderes que ele quisesse do Sanhedrin para viajar com ele. Absalão então usou um truque. Ele mostrou a carta a 2 líderes e então a mais 2 e mais 2 e assim por diante até conseguir 200 líderes de Bnei Israel para acompanhá-lo até Hebron. Eles não sabiam que haviam sido enganados. Eles pensavam que estavam indo a Hebron oferecer Corbanot. Absalão também enviou mensageiros ao povo anunciando: Quando vocês ouvirem o som do chofar, gritem. Absalão foi coroado rei de Hebron. As pessoas gostavam tanto dele que concordaram. Absalão foi coroado por seus amigos em Hebron, na presença dos líderes do Sanhedrin. O chofar foi tocado. Mais e mais pessoas se juntaram à rebelião. Um dos homens que apoiava Absalão era Ahitofel. Ahitofel era muito inteligente e sempre foi um conselheiro muito próximo do rei Davi. Mensageiros logo chegaram a Jerusalém. Eles contaram a Davi: Absalão se rebelou contra você e o povo está do lado dele. Ao ouvir isso, o rei Davi disse: Temos que fugir de Jerusalém. Absalão tem um grande exército com ele. Ao saber que seu fiel conselheiro Ahitofel também se juntara a Absalão, o rei Davi ficou realmente com medo. Com os bons conselhos de Ahitofel, certamente Absalão terá sucesso, ele disse. Por favor, Hashem, não deixe que Absalão siga os conselhos de Ahitofel. Davi pediu ao seu grande amigo Xuxai que espionasse o acampamento de Absalão. Finja que você está do lado dele. E disse-lhe Davi: E me conte tudo que está acontecendo por ali. Neste meio tempo, Absalão chegou a Jerusalém. Xuxai logo se juntou a ele e exclamando: Longa vida ao rei! Absalão ficou surpreso. Você abandonou meu pai para se juntar a mim? Xuxai disse: Estou do lado do rei que foi escolhido por Hashem e seu povo. Eu servirei a você como servi seu pai. Mais tarde, houve uma reunião para decidir como derrotar Davi. Absalão, então, poderia se tornar rei para sempre. Não perca tempo, Absalão, aconselhou Ahitofel. Deixe-me ir atrás de Davi esta noite com um pequeno exército. Você não precisa vir junto. Davi está exausto por causa da fuga. Eu o matarei e seus problemas estarão resolvidos. Absalão hesitou. Ele deveria escutar Ahitofel? Chame Xuxai, ele disse. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Xuxai, que na verdade estava do lado de Davi, disse: O plano de Ahitofel não é bom. Você sabe que seu pai é um herói de guerra e está sempre preparado para lutar. Ele com certeza está escondido e nunca encontraremos. Davi tem generais excelentes. Se o atacarmos com um exército pequeno, perderemos. O melhor é preparar um exército bem grande e assim assegurar a vitória. Você, Absalão, deve liderar o exército na batalha. Isto dará confiança aos soldados. Absalão e seus seguidores gostaram do conselho de Xuxai. Na verdade, Ahitofel estava certo. Mas como Hashem queria que a vida do rei Davi fosse salva,
e que Absalom fosse derrotado, ele fez com que Absalom seguisse o conselho de Xuxai. Xuxai enviou mensageiros secretos a Davi. Eles disseram ao rei que atravessasse o rio Jordão para ficar mais seguro. Do outro lado do rio, Davi organizou seu exército. Ele o dividiu em 2 grupos, cada um liderado por um general. Quando o exército de Absalom ficou pronto, ele atacou seu pai, o rei Davi. Na batalha que se seguiu, o exército de Davi ganhou. Muitos judeus foram mortos. Rachem os puniu por se rebelarem contra o rei Davi. Aquele que se rebela contra o rei merece morrer. Davi ordenou aos seus soldados: não matem Absalom. Mas o general de Davi achou que era melhor para o rei se livrar logo do seu filho rebelde. Alguém disse ao general que viu Absalom preso em uma árvore, com o seu longo cabelo havia se emaranhado nos galhos. O general correu até o local e enfiou 3 lanças no coração de Absalom. Absalom não morreu dos ferimentos. Então 10 servos do general se aproximaram e o mataram. Absalom foi punido. Midá Keneged Midá. Ele ficou preso na árvore pelo seu cabelo, porque tinha muito orgulho de sua boa aparência e de seu belo cabelo. Sua beleza fez com que ele se rebelasse. Ele enganou 3 grupos: seu pai, os líderes do Sanhedrin e Bnei Israel. Assim, o seu coração foi atravessado por 3 lanças. 10 servos o mataram, porque alguém que se rebela contra o rei é considerado como se tivesse transgredido os 10 mandamentos. Fim da leitura da porção da Parashá Ki-Tse para o ano e o ciclo de 5.786. Nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom.